Para surpresa de muitos, esta semana o campeão da paz respondeu com um redondo não ao convite do presidente ucraniano para participar na cimeira sobre a paz na Ucrânia, prevista para os dias 15 e 16 de junho. O viajador compulsivo alegou razões de calendário, sem, no entanto, dar qualquer detalhe que justifique a sua ausência. É de veras estranho, tendo em conta o registro histórico e o aparente prazer de João Lourenço em somar horas de voo, bem como em estar presente em atividades onde estarão alguns dos principais líderes da política internacional, como certamente vai acontecer na Suíça. Mas, afinal de contas, que compromisso inadiável e de caráter secreto impedirá João Lourenço de levar ao Ocidente a sua expertise na mediação de conflitos que lhe granjeou o título de campeão da paz? Claramente, é uma pergunta retórica que não merecerá resposta, porque os servidores públicos angolanos não devem contas a ninguém. E por falar em contas, deu também o que falar esta semana e dominou as rodas de conversas a velocidade com que o Ministério dos Transportes veio justificar o suposto lapso dos 300 milhões de dólares para a compra de 600 autocarros. Este é, sem sombra de dúvidas, um daqueles casos em que não se sabe se é pior a emenda ou o soneto. Se é mais assustador o Presidente da República não ler o que assina ou o Presidente da República ler, saber e ainda assim assinar. A autorização para a compra dos autocarros milionários deu lugar a várias manifestações e críticas públicas, ao que o Ministério resolveu então justificar que afinal os 300 milhões de dólares não seriam apenas para a compra dos autocarros, mas também para a construção de uma fábrica de montagem de autocarros e outros quejamos. A verdade é que o decreto aprovado pelo Presidente da República apenas faz referência à compra dos autocarros. É tanta confusão que, para a nossa própria sanidade mental, é preferível acreditarmos que a governadora do Ambo, afinal, não é a única no governo de João Lourenço com problemas com números. O próprio Presidente da República e principais assessores também devem estar com sérios problemas, de tal sorte que não se aperceberam que 300 milhões de dólares para 600 autocarros correspondiam a quase 600 mil dólares por cada um deles e que se tratava de um valor altamente inflacionado. Ou, o que é mais grave, se está perante um erro de cálculo propositado, com o principal objetivo de sacarem-se uns bons milhões aos cofres do Estado para os bolsos de uns poucos, com a conivência do próprio Presidente da República.
Ou talvez sejamos nós os haters e, como sugeriu o jornalista Graça Campos, os autocarros venham pintados de ouro e cravejados de diamantes. Só isso explicaria o silêncio e a falta de reação do chefe, que no passado exonerou colaboradores diretos por muito menos, como é o caso dos que o fizeram nomear e exonerar mortos. Ainda nos transportes, a manifestação do descontentamento sobre a subida do preço dos autocarros continuou esta semana, com o movimento dos estudantes angolanos a exigir que o Estado reduza o preço para os 75 kwanzas. E prometem mesmo avançar para as ruas caso vejam recusada esta proposta, o que, diga-se de passagem, é o mais provável que venha a acontecer. Independentemente dos próximos capítulos desta novela, o facto é que toda esta sarrabulhada endossa a crença de MCK ouvimos a MCK com a participação do Low Romance na música A Corrupção Venceu. Ainda esta semana, o governo saiu com mais uma da cartola e voltou a atacar o Zé Povinho com a proibição da venda ambulante de vários produtos. Desde alimentos a bijuterias, a lista contém mais de 30 produtos proibidos à venda ambulante, que claramente hão de atirar para a Rua da Amargura os milhares de angolanos que vêm na venda debaixo da chuva e do sol, a única forma de sustento. Para completar a semana, a discussão sobre as autarquias voltou ao Parlamento, com o MPLA a assumir que desta vez há celeridade porque o chefe assim mandou. Os camaradas e a necessidade de se afirmarem como uns yes men. Mas quererá isso dizer que teremos autarquias ainda neste mandato? Vamos saber o que pensa Evaristo Mulaça. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaça. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Mulaza. Numa cena que se pode considerar histórica, se assim podemos dizer, o MPLA lá votou a favor de uma proposta da UNITA. Entretanto, o deputado do MPLA, João Martins, deu 3 razões para terem votado a favor. A orientação do líder, a necessidade de se recuperar os 21 municípios onde perderam nas eleições de 2022 e a convergência em alguns pontos das duas propostas. Como é que olhas para estas justificações? Boa tarde, Sali, boa tarde aos ouvintes da rádio. Podem parecer aspectos laterais, mas temos de nos referir a eles, porque de alguma maneira podem explicar a razão por que até hoje a questão das autarquias tem sido adiada.
repara que estão apresentadas 3 justificações, nenhuma delas se refere à necessidade do respeito à Constituição, pela necessidade de efetivação das autarquias, nenhuma delas se refere à necessidade da salvaguarda do interesse público, mas repara que são justificações todas elas que podem ser percebidas na perspectiva dos interesses dos partidos, ou neste caso particular, já que colocas a questão, tendo por base as declarações de João Martins, interesses específicos do empalar. O que é, de certa forma, isto também não surpreende, de certa forma, esta incapacidade, digamos assim, de comunicação, esta incapacidade do raciocínio que se espera mais lógico, não é? Tem sido qualquer coisa já crónica, de certo modo não surpreende. Mas não deixa de ser interessante verificar que são apresentadas razões para uma questão tão fraturante quanto a implementação das autarquias, mas são avançadas razões e em nenhuma delas a questão do interesse público, a questão do respeito à Constituição é vincada de forma clara. A questão de se ter respeitado a orientação do líder, eu penso que não há razões importantes para se fazer disso grande tema, até porque normalmente as bancadas parlamentares, sua grande maioria, até dos países, digamos, mais consolidados, tendem a votar. É verdade que as realidades não são sempre as mesmas, mas, de grosso modo, tendem a votar de acordo com a orientação da liderança do partido. Portanto, isso é um fenómeno perfeitamente tranquilo, perfeitamente Mas isso pode aceitável. também explicar que até então não houve a tal celeridade também por orientação. É aqui onde está o problema, portanto, é que, como se diz, o peixe morre pela boca, não é? É com esses argumentos, muito facilmente fazemos essas leituras, não é? Podemos extrapolar que até hoje, aliás, como sempre dissemos, sempre que tocamos nesse tema, que a aceleração do processo de efetivação das autarquias dependia de um grupo ou de uma só pessoa, não é? Dos interesses de um grupo ou de uma pessoa, em termos muito mais concretos. Porque diga-se o que se disser, eu sou defensor acérrimo de que o papel da liderança é sempre muito importante e nós temos exemplos claros na nossa própria realidade, nem precisamos sair de Angola para exemplificar isso. Portanto, se a liderança estivesse interessada, independentemente da vontade do partido, o mais provável é que o partido tivesse seguido o comando da liderança, especialmente num período em que o presidente João Lourenço gozava, e aqui estou a reportar num primeiro mandato, gozava um ascendente muito claro, incontestável no partido e até uma aceitação também popular, particularmente nos primeiros anos, níveis de aceitação também consideráveis. Portanto, eu penso que esses argumentos não foram suficientemente ponderados sobre a forma como poderiam ser percepcionados, como poderiam ser interpretados, e isso que eu estou a dizer, repito, não há evocação do interesse público, não há evocação do respeito à Constituição, mas sublinha-se aqui o papel da orientação recebida do líder, o que não me choca, pelas razões que já referi, mas não deixa de ser eventualmente uma tentativa de ressaltar aqui a ideia de que, pronto, se nós viermos a ter autarquias é porque tivemos aqui, é porque o senhor quis que assim fosse, não é? E talvez seja por isso, é qualquer coisa que, não sendo eventualmente uma bajulação expressa, mas não deixa de entrar no tal pacote de endeusamento da figura e da liderança, porque não havia qualquer necessidade, porque é óbvio que se compreende que as decisões das bancadas parlamentares, por via de regra, estão alinhadas com aquilo que é a perspectiva da direção do partido, portanto, não havia razão nenhuma de sublinhar que se tratou de uma orientação. De qualquer forma, isso parece-me um aspecto lateral, como disse. O mais importante é que estas discussões começaram agora sobre a tal lei que tem estado a condicionar o processo, que estas discussões tenham começado. A questão do voto favorável
da proposta ou do projeto do grupo parlamentar da UNITA também pode ter várias interpretações, talvez o contexto político também assim o tenha aconselhado, não é? Nós temos que ter em conta que temos estado a atravessar desde alguns anos esta parte, vamos lá dizer, uma convivência muito crispada do ponto de vista político. Os tempos vão dando sinais de que há um futuro imediato, de certa forma, indefinido, e, nesse sentido, também esta decisão de se ter votado favorável pode ser compreendida nos termos de novas leituras que possam estar a ser feitas no quadro do contexto que se aproxima, porque, de facto, a níveis de rejeição, que nós sabemos são incontestáveis, não é? E os partidos começam agora a fazer contas também sobre o que está aí por vir. Portanto, não será necessariamente um sinal de boa-fé, não necessariamente. Os partidos nunca oferecem almoços grátis, não é? É verdade que se evocou aqui o facto de haver muitas proximidades entre a proposta do Executivo e a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA, mas eu quero compreender que pode haver aqui razões substantivas que não estão propriamente, digamos, aos olhos da população, não é? Que têm que ver, nomeadamente, com contas que estão a ser feitas sobre o futuro imediato, não é? Sobre a necessidade eventual de, vamos lá dizer, de se criar aqui também um estado de opinião, de certa forma também um pouco mais positivo sobre o próprio processo político, não é? Porque cada vez mais nós vamos ouvindo críticas direcionadas não só ao partido governante, mas também a uma tendência hoje de um certo coro de críticas em relação à atuação da própria oposição em vários domínios. Talvez possa ser por isso, não é? Mas, Mas repito, as apesar de razões. ter realçado essas convergências, também se realçou, ou seja, o grupo parlamentar do MPLA fala em artigos complexos na proposta da UNITA. Isso pode servir de base para, mais uma vez, a discussão ficar emperrada na especialidade? Certamente aquilo que se espera como a súmula deste processo é que, uma vez que existe uma proposta e um projeto de lei, portanto a proposta de iniciativa do Executivo e um projeto de lei, o que se espera é que daí saia um documento unificado. Portanto, o mais provável é que, a nível da especialidade, portanto, quando os documentos estiverem em debate a nível da especialidade, algumas das questões que eventualmente foram objeto de unanimismo nesta primeira votação na generalidade, eventualmente possam depois ser objeto de alguns ajustes. Aliás, esta referência à complexidade de alguns artigos sinaliza claramente essa ideia de que, do ponto de vista do debate na especialidade, ainda há de haver alguma discussão. Mas, pelo menos, os sinais sugerem que, independentemente da discussão que possa vir a ocorrer, há de sair uma proposta, há de sair um projeto. Há de sair um projeto mais ou menos consensual, uma vez que existem duas iniciativas e uma vez que o presidente do MPLA deu orientações expressas para que o processo seja célere. Se admitirmos um cenário em que eventualmente, a nível da especialidade, a discussão do projeto da UNITA não vá à frente, não é? Haja, por exemplo, divergências insanáveis, em função daquilo que foi o ambiente na generalidade, não é expectável que assim venha a ser, mas se admitirmos a hipótese de que isso venha a ocorrer, uma vez que, de acordo com as palavras de João Martins, houve uma orientação do presidente do partido, do MPLA, de modo a que o processo seja mais célere, poderá ser aprovado o projeto, ou seja, a proposta do MPLA, porque o MPLA tem maioria parlamentar e esta lei, que nós sabemos, ou esta proposta, ou este projeto, precisa de uma maioria absoluta para ser aprovada, e o MPLA tem essa maioria. Portanto, desta vez, e porque nos foi comunicado, repito, o interesse específico do presidente do MPLA em ver este processo acelerado, quero acreditar que, pelo menos, esta
este pendente do pacote legislativo há de ficar fechado. E Agora, esta celeridade que o presidente do MPLA pede significa que teremos autarquias, pelo menos neste mandato? não, aí já me colocas numa situação de adivinho e eu tenho muitas dificuldades, confesso, em responder a esta pergunta, porque nós estamos a entrar num período crítico do ponto de vista da definição de questões importantes e muito particularmente no partido do MPLA. Eu penso que no caso da UNITA as coisas estão mais ou menos esclarecidas relativamente à legitimidade da liderança. Poderá eventualmente depois haver um congresso também, eventualmente, quem sabe, um congresso para reforçar a legitimidade do próximo candidato da UNITA às presidenciais, que até prova em contrário deverá ser o atual líder. No caso do MPLA, essa questão não está completamente definida. Portanto, o MPLA vai entrar num processo de alguma agitação e a arrumação da vida interna do MPLA terá necessariamente algum tipo de influência na definição da agenda política do país. E nós estamos muito perto deste tal futuro imediato. Estamos muito próximos, estamos em 2024, correndo as coisas com a normalidade. Se espera, o MPLA tem de fazer um congresso em 2026, portanto, há aqui uma agenda interna do MPLA que poderá ter implicações na agenda política do país. Por isso é que, além de razões eventualmente de natureza estritamente pessoal, além de possíveis receios relativamente àquilo que poderá ser o resultado da implementação das autarquias antes das eleições gerais, além de todo este quadro especulativo que nós... Especulativo não, esse quadro de cenários que nós podemos colocar em cima da mesa, não podemos esquecer que, de facto, o MPLA vai entrar num período de alguma agitação, de definição do seu próprio futuro, e isto pode, de alguma maneira, condicionar a agenda autárquica. Por isso, eu diria que, em termos de aposta, eu diria que o mais provável é que, antes de 2027, não tenhamos eleições autárquicas. 17h57, este é o Dias Andados, vai ao ar todas as sextas-feiras depois das 17h30, faz a análise da semana Evaristo Molaza, diretor-geral do jornal Valores Económico. Avançamos para outro tema, esta semana fez muito barulho na história dos autocarros de $500 mil cada. O Ministério dos Transportes veio justificar-se, diz que os 300 milhões, que é o valor total, não são apenas para os autocarros, mas para outras questões. Como é que se pode avaliar esta explicação do Ministério dos Transportes quando o decreto presidencial fala apenas na compra de autocarros? Bem, esta é uma pergunta que seria interessante fazermos todos nós. Provavelmente ou o Presidente ou o Ministro do Transporte, do Sr. Ricardo Viegas de Abreu. Porque realmente o comunicado do Ministério dos Transportes, de alguma maneira, eu não diria que terá sido uma reação àquilo que foi toda a polémica gerada por esta autorização. Naturalmente, a sociedade reagiu mal, e reagiu mal e bem. E talvez este comunicado do Ministério dos Transportes, nós temos de ler assim as coisas em termos especulativos, porque não há outra forma de o fazer, terá vindo, no fundo, para, de alguma maneira, apaziguar os ânimos. Porque não é normal que o Ministério venha dizer que o montante, a despesa que foi aprovada pelo Presidente da República e autorizada, vai servir também para a construção de fábrica, e isso não esteja referido no documento do Presidente da República. Portanto, isso é uma omissão muito grave, para dizer o mínimo. E até porque estamos a falar de construção de fábrica, de acordo com aquilo que é, pelo menos, a comunicação do Ministério dos Transportes. Era muito improvável que isso estivesse definido à partida e não tivesse vindo mencionado no decreto do Presidente da República, portanto, ou no despacho. Portanto, isso parece qualquer coisa que veio para, de alguma maneira, acalmar as águas que estavam verdadeiramente agitadas e com razão
O Valor Económico, a propósito disso, fez um trabalho interessante, fazendo comparações entre a despesa que foi autorizada desta vez e aquilo que tem sido o custo médio ou a despesa média por unidade, por carro. E estamos a falar de, no mínimo, pouco mais do que o dobro daquilo que tem sido a despesa média de pelo menos as últimas 4 ou 5 autorizações, a contar desde 2016, pelo menos. Por isso é que, de repente, o Ministério se viu na obrigação de dar aquela explicação que deu, que eu acredito que muito pouca gente terá engolido. Vamos agora esperar para ver quando é que efetivamente vamos ter a tal linha de montagem, não é, com capacidade para exportar, porque eu também não estou a ver como é que com os tais 300 e tal milhões de euros aprovados, simultaneamente se compram os 600 autocarros e simultaneamente se cria tal linha de produção ou de montagem de autocarros com capacidade de exportação. Eu penso que houve aqui uma batota clara, não é? Houve uma tentativa de mais uma vez ludibriar os angolanos, de mais uma vez Mas achas que com o aldrabarem os angolanos. conhecimento do Presidente da República? Não percebo. Achas que com o conhecimento do Presidente da República? Ora, se o Presidente da República não tem ou não tem conhecimento, se não tinha conhecimento, devia ter. Porque ele é o titular do Poder Executivo, ele é que autoriza a despesa, e eu quero acreditar que uma despesa de mais de 300 milhões de euros, autorizada pelo Presidente da República, o Presidente não o faz de ânimo leve. Quero acreditar que o Presidente faz perguntas. Quero acreditar que o Presidente... Porque, repara, o Presidente da República, no fundo, governa com 2 equipas, não é? Porque o Presidente da República tem os ministros, os seus auxiliares, não é? Que gerem as pastas ministeriais, mas também tem um gabinete de apoio, quer a nível, e aqui particularmente a nível da Casa Civil, com uma infinidade de consultores que jamais acabam. Portanto, no fundo, o Presidente governa com estas 2 equipas, assim podemos dizer, não é? Para além dos conselhos úteis que provavelmente receberá em termos mais informais de pessoas próximas e amigas. Portanto, não é de se esperar que o Presidente aprove uma despesa com estes números sem que tenha sido feito esse trabalho, esse levantamento como deve ser. Porque se o Ministro apresenta uma proposta, porventura essa proposta terá sido analisada também pelos serviços de apoio ao Presidente da República, nomeadamente pela Casa Civil, a quantidade de assessores que o Presidente da República tem. Portanto, é estranho que, se o Presidente não souber, se não sabia, o mínimo que se esperava é que soubesse. Não é? Até porque, repito, eu mencionei há bocado aqui uma matéria de valor económico, que mostra aquilo que tem sido a despesa média por unidade, de acordo com as aprovações das últimas 4, desde 2016 pelo menos, que andará à volta dos 241 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de um valor que, no mínimo, o dobro. Portanto, tinha de haver perguntas necessariamente. E esta explicação, esta emenda que o Ministério dos Transportes traz, eu penso que foi, no fundo, para tentar acalmar as águas, mas o tempo também nos dirá, não é? Efetivamente estamos aqui para ver quando é que esta fábrica há de nascer, porque os autocarros seguramente vão aparecer, é muito mais fácil comprar autocarros do que propriamente fazer fábricas, não é? E estaremos aqui para ver até que ponto é que, efetivamente, o tal comunicado do Ministério de Transportes foi um complemento da autorização do Presidente da República. Mas não deixo de sublinhar que, de facto, é qualquer coisa que não cheira bem, não é? Gera estorro, aparentemente, aqui é uma tentativa de, mais uma vez, ludibriar os angolanos, não é? Mas, como digo, vamos ter alguma paciência, não é? O Ministério comprometeu-se com a tal linha de montagem, vamos ter alguma paciência para ver se essa linha de montagem efetivamente sai ou não é? Mas que todos nós temos razões para desconfiar que efetivamente mais uma tentativa a desrespeitar um Barreto aos angolanos, isso não há a menor dúvida. Esta discussão já rola praticamente uma semana. O silêncio do Presidente da República denota que, de facto, há aqui alguma conivência.
Bem, é assim, o Presidente da República governa, a excelência do Presidente da República ele é característico, não é? Eu Olhando até para a gravidade da sem situação. sim, não, repara, ó Sali, eu sem qualquer pretensão de relativizar a importância deste tema, nós já tivemos situações muito mais graves no país em relação às quais o Presidente da República não se pronunciou, não é? Em relação às quais o Presidente da República não se pronunciou. Portanto, o Presidente da República aparentemente também só procura pronunciar-se naqueles temas que, de alguma maneira, eu diria, lhe dão um certo conforto, não é? Em que ele sente, eventualmente, confortável para o fazer, e quando ele normalmente o faz é porque já tem uma espécie de decisão em cima da mesa. E falo muitas vezes de forma errada, de forma mais errada possível, interferindo nomeadamente em assuntos que não dizem respeito, do ponto de vista, digamos, das competências dos poderes soberanos, não é? Nós já vimos o Presidente da República, por exemplo, pronunciar-se sobre temas da justiça, colocando-se na posição simultaneamente de procurador e de juiz. Não é? É porque provavelmente lhe interessava. Não é? Mas numa questão como esta, que de resto é um escândalo com suspeitas de que possivelmente estava aí a ser arquitetada uma manobra para desvio de fundos públicos, e o Presidente da República não se pronuncia. Porque não, eventualmente porque não interessa, eventualmente porque há muitos porquês, não é? Talvez por causa da figura também que está em causa. Não nos esqueçamos que o Ministro dos Transportes é visivelmente dos ministros mais importantes na estrutura de Dom Lourenço, aparentemente é daqueles que são tidos como os intocáveis, não é? Portanto, há muitas razões que podem ser aqui evocadas. Depende também da finalidade, a quem interessava este negócio, porque muitas vezes nós não nos podemos esquecer que é desta forma também que regimes como o nosso alimentam, não é? Toda a camarilha que sustenta, não é? É desta forma também, através de troca de favores, ou é evidente, através da acomodação por estes mecanismos, não é? Adjudicações diretas para o fulano, para o cicrano. Portanto, depende também, porque aqui pode haver objetivos um pouco mais profundos, digamos assim, que são do nosso desconhecimento, mas que todos eles podem ser levantados, podem ser colocados em cima da mesa para se tentar compreender, digamos, o surdemotismo do Presidente da República em relação a esta matéria. Mas, repito, não é nada em homenagem à verdade, não é nada que nos deva surpreender, porque, de facto, o Presidente da República, muitas vezes em situações muito mais delicadas, e quando falo delicadas, refiro-me aqui a questões relacionadas nomeadamente com mortes, relacionadas nomeadamente com violação dos direitos humanos. Não estou a dizer que os 300 milhões não sejam importantes, são muito importantes, fazem muita falta uma economia como a nossa no contexto em que se encontra, mas do ponto de vista da sensibilidade, nós já tivemos aí temas, penso, mais importantes, que tocam até no lado mais íntimo das pessoas, e não ouvimos um pronunciamento do Presidente da República, não é? Portanto, não é nada que surpreenda agora que ele não se pronuncia sobre isso. Também será pedir demais a ouvir um pronunciamento do Tribunal de Contas, por exemplo? Bem, o Tribunal de Contas eu não diria que será pedir demais. O Tribunal de Contas tem mecanismos próprios, não é? Para trabalhar, é evidente. Tem a competência, nomeadamente, em determinadas matérias, para fazer a fiscalização preventiva, não é? Na aprovação desses contratos. Mas não te esqueças que este novo Presidente do Tribunal de Contas recebeu orientações em direto, ao vivo, do Presidente da República, para não atrapalhar muito na análise dos processos dos contratos, não é? Para que as coisas avancem. Isso foi dito pelo Presidente da República em direto e ao vivo. Portanto, esperar que o Tribunal de Contas se pronuncie nesta fase não me parece. O Tribunal de Contas tem competências próprias, para pôr, nomeadamente, o visto em contratos com estas características, o tal visto prévio, não é? Mas nem sempre, como ficamos a saber, até por orientação do próprio Presidente do Tribunal, o Tribunal de Contas nem sempre poderá pôr o visto prévio,
não é? O visto ou o carimbo prévio, de modo que não me parece que seja, eu diria, produtivo canalizar nesta fase a questão para o Tribunal de Contas, não é? Uma despesa que foi utilizada pelo Presidente da República, as contas são públicas, os números são públicos, e penso que nesta fase devia ser ainda o próprio Governo a tentar explicar-se. É verdade que o Ministério dos Transportes já explicou. Aparentemente, a explicação que dá, em termos meramente teóricos, aparentemente é suficiente, no sentido em que, bem, este dinheiro todo, atenção, parte desse dinheiro vai servir para investirmos aqui numa fábrica. É verdade? Esta aqui é a questão de fundo, e esta é a questão, não sei se é de fundo, mas pelo menos é a questão a que se coloca em termos imediatos, e esta é a questão que o tempo vai responder. Porque, repito, uma aprovação como esta, e se nós formos olhar eventualmente para os beneficiários desta autorização, nós podemos sempre fazer muitas leituras, não é? Como disse há bocado, muitas vezes é por essa via também que o poder acomoda os seus membros, não é? Os seus mais importantes membros e militantes, e também por desta forma que as coisas muitas vezes funcionam, não é? Estas compras de fidelidade, etc., também funcionam muito com a utilização desse tipo de mecanismos, e repara que estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar da famosa dedicação direta, não é? Portanto, vamos ver se a fábrica vem ou não vem. Não me parece, francamente, nesta fase, que o foco possa estar sobre o Tribunal de Contas. Se for submetido toda a documentação contratual previamente, há de se pronunciar naqueles termos, portanto não há de vir aqui publicamente dar explicações, há de se pronunciar naqueles termos, há de pôr o visto ou não, de acordo com a leitura que fizer, mas a quem cabe dar as respostas todas que os angolanos colocam em cima da mesa neste momento é o Executivo. Já houve essa tentativa de resposta, agora vamos ver se o tempo confirma efetivamente o tal comunicado, ou mais como disse há bocado, mais uma tentativa de um barrete. De qualquer forma, apesar de todas as dúvidas, ser uma fábrica aqui de montagem de autocarros já é uma mais-valia, não é? Com certeza, é evidente que sim. Agora, a pergunta que eu faria também é a seguinte, quer dizer, o Governo aprova 300 e tal milhões e inclui no pacote a construção de uma fábrica. Qual é a necessidade que o Governo tem de construir fábrica? Nós estamos numa altura em que, repara, e este é o outro lado controverso deste comunicado, o Governo aparentemente lançou um programa de privatização dos ativos públicos. Não é? Se o Governo aprova uma despesa pública para a construção de uma linha de montagem de autocarros, é o próprio Governo a contradizer-se, no fundo, porque porque montagem de linha de autocarros, isto é qualquer coisa que não faz sentido estar nas mãos do Estado, não é? Não faz qualquer sentido. Porque é que não há incentivo dos operadores, ou eventualmente a quem tenha capacidade, digo, em termos a nível do setor privado, para tocar uma iniciativa destas, não é? Porquê que não? Quer dizer, como é que se compreende que o Estado, neste momento, queira montar fábricas de montagem de viaturas? Quer dizer, isto tem qualquer coisa contraditória e que, de alguma maneira, reforça aquilo que eu disse aqui há bocado. Aparentemente, este comunicado é uma altura em que não há muita capacidade para investimento, nem um ambiente propício, é de todo errado o Estado investir e depois, quem sabe, privatizar? Não, mas a questão não é esta, não faz sentido. Não faz sentido porque, repara, se o Governo lança um programa de privatização de ativos públicos, e repara que nós estamos aqui a falar, neste programa constam até ativos públicos estratégicos, é preciso que se tenha isso em conta. Portanto, há alguns ativos públicos estratégicos, não é? Ainda que não venham a ser alienados na sua totalidade, mas este programa abrange a alienação de ativos públicos estratégicos. Portanto, é muito estranho que perante esta realidade, no momento em que o Governo
leva a cabo, executa um programa com essas características, queira montar uma linha de montagem de autocarros, não faz qualquer sentido. Portanto, há muito mais que fazer com dinheiro público, não é? Do que andar a montar linhas sei lá, de autocarros que é um espaço no mundo que nós temos hoje e para aquilo que é supostamente a orientação que se pretende dar à economia, que deveria ser um espaço de atuação pura e dura do setor privado. Não é? Devia ser um espaço de atuação pura e dura do setor privado. Portanto, não faz qualquer sentido que se aprovem orçamentos desta magnitude para se fazer linhas de montagem para depois privatizar. Quer dizer, isso é qualquer coisa que não faz qualquer sentido, que é contraditória, digo, especialmente quando nós trazemos aqui à baila a questão de o governo ter colocado em marcha um programa de privatizações no qual inclui ativos muito importantes. Portanto, gastar dinheiro neste momento para fazer linha de montagem de autocarro, dinheiro público, não faz qualquer sentido. Aqui o apelo devia ser necessariamente direcionado para o setor privado. E repara aqui um outro aspecto importante. É claro que o governo é soberano para tomar determinadas decisões, mas não custa nada, sobretudo se nos reportarmos um bocadinho aquilo que é a experiência, não custa nada para determinadas situações colher-se a opinião dos operadores. O Valor Económico falou com vários operadores, e aqui quando eu falo operadores refiro-me às transportadoras que trabalham com os autocarros, que são, em princípio, os destinatários finais destes meios, que dizem que não foram vistos, que nem sabem explicar, isso está escrito. Não, é evidente que falam em off, porque pronto, é a tal cultura de medo, porque as pessoas têm sempre medo de potenciais represálias, mas a verdade é que nós falamos com as pessoas, e que as pessoas dizem, olha, nós também fomos surpreendidos, não sabemos comentar nem a questão do preço médio, da despesa média por unidade, que está aí fixada, porque não sabemos qual é a característica dos estágios, quais são as características, de onde é que vêm, o que é que se pretende, quer dizer, não foram ouvidos. E ouvir, consultar os operadores aqui é importante, porque nós temos um histórico de importação desse tipo de meios que depois não deram certo, que o histórico não deu certo. Porquê? Porque os meios, de acordo com as operadoras, se revelaram inadequados face àquilo que é a própria realidade, muito especificamente da cidade de Luanda. Não é? O governo adquire autocarros sem falar com os operadores, entrega os meios dos operadores, e os operadores não conseguem operá-los simplesmente porque nós temos uma realidade, uma cidade entupida e que está inadequada para determinado tipo de meios. Se o governo tem esta informação, se o governo tem este dado, então por que não? Há uma conversa sem colocar em questão a legitimidade e a soberania que tem para tomar as decisões que tem enquanto governo, mas considerando experiências como esta a que eu me estou a referir, qual é o problema em ouvir-se os operadores que na verdade, repara, são os tais destinatários, como disse aqui há um bocado, destes meios. Não é? Porque estes meios, o que é que acontece? O governo, o que é que tem acontecido? O governo compra os autocarros e coloca os autocarros à disposição das operadoras privadas. Pública também, no caso, nós temos a Tecul, não é? Parte vai para a Tecul e parte vai para as operadoras privadas. Portanto, é muito estranho que num processo como este, e com um histórico de desacertos, como referi aqui há bocado, as operadoras, mais uma vez, tenham sido simplesmente ignoradas, o que não deixa de ser mais um aspecto a sublinhar nesta polémica, e pronto, tudo leva a crer, como disse há bocado, vamos esperar que o tempo nos desminta, ou pelo menos que confirme a promessa do Ministério dos Transportes, assim como efetivamente há de surgir uma linha de montagem, vamos esperar que o tempo facto com isso, mas aqui uma série de... Esta que, aliás, segue outras promessas que foram deixadas para trás, como o metro de superfície, por exemplo. Precisamente por isso é que eu digo que vamos lá ver o que é que o tempo nos vai dizer, porque o tempo acaba por ser o mestre, acaba por dar respostas. Não é? De momento, o estado de opinião, penso que é no sentido de o esclarecimento do Ministério do Transporte veio para, de alguma maneira, amainar os ânimos, para tentar acalmar as águas que estavam efetivamente agitadas. Portanto, essa é a interpretação e eu penso que essa é a leitura que muita gente fez, que uma parte das pessoas fez.
porque é muito estranho que este elemento não tenha constado da autorização do Presidente da República. Só o tempo nos vai dizer se efetivamente, não obstante os elementos que eu já referi, toda essa contrariedade de termos o Governo agora a querer montar linhas de autocarro, porque também, atenção, o esclarecimento do Ministério dos Transportes não nos diz que este pedaço que vai ser destinado à construção da linha de montagem, que tenha havido aí protocolos ou que haja possibilidade de participação do setor privado deste domínio. Portanto, não houve nada disso. Nos disseram não. Atenção que este dinheiro não é só para comprar autocarros, é também para montar uma linha, para pôr aí uma linha de montagem e que vai ter capacidade para criar emprego e para exportar. É isso que nos foi dito. Portanto, tudo isto é muito estranho, é muito contraditório, é muito confuso e repito, pode haver aqui razões omissas, ocultas até, é melhor dizer assim, talvez seja mais adequado, porque depois é preciso também escalpelizar, não é? Se isso não foi mais uma tentativa de, eventualmente, passar-se algum dinheiro a algumas pessoas. 18h21, avançamos para outro tema. A taxa de desemprego em Angola aumentou para 32,4% no primeiro trimestre de 2024, sendo os mais novos os mais atingidos pelo desemprego, que afeta 63,5% dos jovens entre os 15 e 24 anos. Isto numa altura em que o relatório de execução do OGE referente ao primeiro trimestre revela que o programa de melhoria do Serviço Público de Comunicação Social teve uma execução 427% acima dos valores inscritos. O programa de redimensionamento e reequipamento da Defesa Nacional escalou para os 117% acima dos valores inscritos. Já o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza executou apenas 3% do valor inscrito, e o Programa do Emprego, Empreendedorismo e Formação Profissional tem uma taxa de execução de 2%. Como é que se pode olhar para estes números? Bem, mais uma vez estamos aqui num tema que nos é recorrente. Nós, os relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado são um instrumento poderoso no sentido de nos darem esclarecimento sobre aquilo que o Governo entende serem as suas prioridades. Porque quando nós temos uma situação em que determinada área, determinado projeto, determinado setor tem níveis de execução muito superiores àquilo que está inscrito, depois temos outros muito descompensados, e isto é muito comum acontecer, não é? Repara que normalmente quando o Orçamento Geral do Estado começa a ser preparado, há sempre uma narrativa, isto é qualquer coisa, parece que é um documento já escrito, não é? E que depois vai sendo repetido. Uma atenção especial ao setor social, uma atenção especial ao setor social. Isto é qualquer coisa que já anda escrita, parece uma coisa que anda programada, pré-programada, robotizada, não é? Para que as pessoas, determinadas pessoas repitam o discurso, não é? Mas depois, quando vamos olhar para os relatórios de execução, normalmente o setor social muito dificilmente ultrapassa a margem dos 60%. Às vezes temos 60%, por exemplo, na saúde, temos 50% e tal na educação, mas quando vamos olhar para setores como a defesa, normalmente ultrapassam os números inscritos. Isto, como dizia há bocado, não deixa de ser uma demonstração sobre aquilo que o Governo entende serem as prioridades do seu projeto de governação, não é? E são prioridades que colidem de forma grave com aquilo que se entende, em termos genéricos, como as prioridades de facto das pessoas, a prioridade das populações, não é? Porque são investimentos que não incidem sobre os problemas cruciais, porque as pessoas passam hoje, que as pessoas vivem hoje no dia a dia, nomeadamente as questões que foste focando, a questão de políticas de promoção de emprego, a questão de políticas de combate à pobreza. Portanto, nós quando olhamos para os relatórios, ficamos claramente com a ideia de que há sim uma narrativa oficial de que estamos a fazer, mas os números dizem que a atenção está mais para um lado, do que para o outro. E isto mostra... Há qualquer coisa que seja capaz de explicar
que o programa de melhoria do serviço público de comunicação social seja mais 400% acima? Aí é muito simples. Aí é muito simples e é muito simples explicar isso. É assim, e atenção que isso não é nada de muito extraordinário num contexto como o nosso. Porque o setor da comunicação social, e vou dizer aqui uma coisa que eu volta e meia vou sempre dizendo, o setor da comunicação social, não é? A comunicação social pública, a justiça, não é? As Forças Armadas e as Forças de Defesa e Segurança, de uma forma geral, as instituições de defesa, ou melhor, da justiça, da comunicação social, são os eixos em que assenta o poder autocrático. O poder autocrático assenta nestes eixos. Por isso é que é normal que se gastem ou que as rubricas destes setores ou destas áreas muitas vezes aparecem, do ponto de vista da execução do orçamento, privilegiadas em detrimento de outras áreas que, de forma consensual, são entendidas como sendo absolutamente prioritárias. Portanto, isso tem uma explicação simples, não é? Segue um propósito específico de um projeto político, de um projeto de poder. Estas instituições, é verdade que eu falo aqui da justiça e digo com alguma pena, falo do setor da defesa e da ordem, digo com uma certa pena, falo da comunicação social, digo com uma certa pena, porque há o fator, porque nós quando olhamos para os orçamentos, não podemos confundir que o aumento dos orçamentos são proporcionais à melhoria das condições, por exemplo, das pessoas. Não é? Compra-se isso, compra-se aquilo, dá-se benesses a estes e aqueles, grupos muito mais específicos, mas depois a massa, o público, a população, digamos, mais geral que preenche esses setores, não vêm registros rigorosamente nenhuns de melhoria das suas condições, nomeadamente sociais e materiais. Por isso é que estes números não também nos devem enganar, no sentido de que, bem, se o setor da defesa tem os níveis de execução quase do dobro daquilo que está inscrito, então, neste caso, as pessoas que estão, nomeadamente na defesa e segurança, estão bem. Não estão. Não é? Os militares e os polícias não vão à rua porque têm condicionalismos muito rígidos. É só por isso, não é? Porque vivem dramas terríveis, não é? Eu disso mesmo em relação aos profissionais da comunicação social. Apesar do esteio que é no suporte do regime, é? Nós muitas vezes vemos uma ou outra cara, uma ou outra pessoa e confundimos aquilo como todo. Não. A maioria esmagadora das pessoas, da massa trabalhadora, que suporta essas estruturas, não tem as condições realizadas, eu digo mesmo em relação à justiça. Não é? Nós quando olhamos, tanto é assim que não me podem desmentir as reivindicações, as tentativas de greves e as greves que vão acontecendo nos últimos tempos. Porque quando as condições naturalmente são privilegiadas, ou são privilegiados os cargos mais importantes, mas depois tudo que está na base acaba por não ver rigorosamente nada. Mas, repito, os números da execução são uma demonstração importante sobre aquilo que o governo entende serem as suas prioridades em matéria de governação. O que é, a todos os títulos, lamentável, porque, como disse, não são prioridades partilhadas do ponto de vista da nação, do ponto de vista da sociedade angolana no seu todo. Não é? As prioridades que nós compreendemos neste momento são aquelas que estão viradas particularmente para o setor social e são aquelas que estão viradas particularmente para a criação de emprego. Tu referiste a questão do emprego, Sali. A questão do emprego é tão dramática que nós, desde que o Presidente João Lourenço chegou ao poder, e eu vou referir-me aqui exclusivamente aos mandatos do Presidente João Lourenço, e o editorial de valor económico desta última semana, faz questão de referir isso, nós tivemos aí pelo menos 2 ou 3 gerações que ficaram com um futuro completamente comprometido
e que tenham um futuro completamente comprometido nessa década de governação do Presidente João Lourenço. Porque quando o Presidente João Lourenço chega ao poder, em 2017, nós tínhamos aí uma faixa, por exemplo, da população que estava entre os 20 e os 30 anos. Esta faixa da população que estava entre os 20 e os 30 anos, muitos destes angolanos, no segundo mandato do Presidente João Lourenço, passaram para a faixa dos 30 e muitos. Passa para a faixa entre os 30 e os 40. Ora, nós sabemos que uma realidade como a nossa, quanto mais velhas as pessoas vão ficando, menos possibilidades de emprego vão tendo. E depois temos aquela que estava na faixa entre os 30 e os 40 anos, que também tinha a população maioritariamente desempregada. Ora, quem estava desempregado nessa altura e até agora não tem emprego, provavelmente hoje já está na faixa entre os... Provavelmente não. Hoje está na faixa entre os 40 e os 50 anos. Ora, menos possibilidades de emprego ainda terá. Sem contar que muitos dessas duas faixas tinham emprego e ficaram desempregados. Exatamente. Tinham emprego e ficaram desempregados, é verdade. Portanto, nós temos aqui, eu estou a dizer isso, obviamente, fazendo contas de cabeça, olhando, obviamente, para aquilo que é a realidade, olhando para aquilo que são exemplos muito práticos, que nos são, muitos dos quais nos são muito próximos. Não estou a basear-me em estudos muito rigorosos que tenham sido feitos, mas é muito fácil inferir que, de facto, nós tivemos aqui, pelo menos, no mínimo, 2 gerações com um futuro completamente comprometido. Porque são pessoas que, repara que a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente acima dos 30% ao longo de todo esse percurso da governação do Presidente João Lourenço. E nós estamos aqui a falar de pessoas que, de facto, o tempo foi passando, e o tempo foi passando por elas, sem terem uma oportunidade na vida. Portanto, nós temos jovens que, em 2017, teriam 25 anos, estavam na luta do emprego, não conseguiram. Hoje passaram 7 anos, estão com 32, 33 anos e continuam sem emprego. Daqui a 3 anos vão continuar sem emprego. E nós não estamos a falar, repara, eu estou aqui a falar de juventude inclusivamente formada, não estamos aqui a falar de, eventualmente, daquela juventude com formação mínima ou com formação básica. Nós estamos a falar de jovens com formação superior, muitos dos quais até formados com recursos públicos. Bolseiros que saíram de empresas públicas, que foram estudar lá fora, regressaram ao país e não têm emprego, simplesmente. As empresas que os mandaram lá para fora não os acolheram. Não é? É uma realidade verdadeiramente dramática. E nós estamos aqui a falar de pelo menos 2 gerações que, de facto, têm as vidas. Eu estou aqui a tentar ser minimalista para não obviamente, estender mais. Não é? Mas nós temos aqui, de facto, porque esta geração, digamos, mais jovem, não é? Da faixa dos 20, os 30, os 30 e os 40, que, de facto, está verdadeiramente comprometida, porque o tempo vai passando. Olha, esta semana o Valor Económico publicou os últimos números sobre as intenções de investimento que foram publicados pela IPEX, não é? Agência de Promoção do Investimento. Basta ver, quer dizer, foram manifestadas centenas e centenas de intenções de investimento, mas apenas 17 acabaram concretizadas. E todas elas concentradas em Luanda. Resumindo, nós temos um presidente que, desde que chegou ao poder, tem estado numa suposta campanha de diplomacia económica, não é? Como ficou conhecido, um verdadeiro viajante numa campanha de diplomacia económica, mas que, olhando para aquilo que são os números, e repara que são números do INE, estes números são números do INE, são números de uma instituição pública, não é? Que também já foi objeto de muita especulação relativamente pronto, às vezes a forma como tritura os números, não é? Também tem havido muita contestação relativamente aos números do INE, mas são números de uma instituição pública e que provam claramente que, em matéria do emprego, não só não se fez rigorosamente nada, como nos últimos 7 anos o quadro agravou-se significativamente. E nós temos aqui, de facto, várias gerações que vão ficando com um futuro verdadeiramente comprometido, porque as pessoas, quanto mais velhas vão ficando, numa realidade como a nossa e como em qualquer outra, menos possibilidades vão tendo, porque naturalmente vão surgindo pessoas mais novas, eventualmente com mais disponibilidade física, mais qualificadas, mais isto e mais aquilo, e naturalmente aquelas que vão ficando mais velhas vão perdendo naturalmente a possibilidade
de conseguir emprego. E estes níveis de desemprego ainda devem continuar se nós olharmos para aquilo que são as projeções que colocam para o crescimento económico no futuro imediato. Em termos imediatos, não há crescimento económico que coloque em perspectiva a possibilidade de criação de emprego massivo. Portanto, estamos mal e vamos continuar mal, porque nada do que está-se a fazer está a produzir resultados a este nível, do ponto de vista da criação de emprego. Falavas da contestação aos estudos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Tu és dos que contestam os números. Achas que estes 32,4% parecem-te refletir a realidade? Olha, eu não faço naturalmente estudos para contrapor os números que são publicados pelo INE, mas nós temos instituições que fazem estudos. Não é? Nós temos particularmente duas instituições independentes que têm destacado muito na elaboração de estudos de natureza, de viés económico, e são duas instituições ligadas a duas universidades, nomeadamente a Universidade Católica e a Universidade de Lusíada de Angola, que volta e meia vão contestando os números do INE. Portanto, estas instituições têm ferramentas com as quais trabalham, que eu não tenho, como é evidente, e que muitas vezes colocaram em causa. Mas não só isso. Há outra questão também de natureza política. O Valor Económico já noticiou várias vezes, tá? E nunca foi desmentido sobre isso, até porque foram matérias cujas fontes eram... Não é muito bonito dizer isso em jornalismo, porque é esperado melhor que as fontes todas sejam muito seguras, mas estou a falar de matérias baseadas em fontes muito seguras, em como muitas vezes houve interferência política na divulgação dos números do Instituto Nacional de Estatística. Porque o Ministério tinha um entendimento diferente daquele a que o Instituto tinha chegado. Aliás, até já tivemos aí um caso que gerou a especulação de um diretor que foi afastado por desentendimentos ou desinteligências em relação àquilo que ele entendia que deveria ser o trabalho do INE e a forma como os números deviam ser publicados, e aquilo que era o entendimento do decisor político. Portanto, isto é uma informação que jamais foi desmentida, e que se nós apegarmos e fizermos aqui uma junção com os outros elementos mais trabalhados, mais técnicos, que muitas vezes nos são fornecidos por essas instituições a que eu me referi, nós temos razões, pelo menos no passado, temos razões para contestar os números que o INE publicava. Agora, é evidente que eu não ponho estes em particular em causa, porque mesmo estes números de INE, os 32% já são, 32 não, mas 32% já são verdadeiramente aterradores, porque estamos a falar de um terço da população economicamente ativa que está no desemprego. E isto é verdadeiramente dramático, porque também não há crescimento económico sem emprego. Não há crescimento económico sem emprego, e não há emprego sem crescimento económico. Portanto, nós estamos aqui num dilema muito complicado e que este governo já revelou, não está capaz de resolver. Estes dados de desemprego surgem numa altura em que foi proibida a venda ambulante e eu passo a citar, animais vivos, carnes verdes, fumadas e miudezas comestíveis, medicamentos, inseticidas, raticidas, plantas e ervas medicinais, móveis, máquinas e utensílios elétricos, bebidas alcoólicas, combustíveis e materiais de construção, móveis, artigos mobiliários, colchoaria, antiguidades, aparelhagem radioelétrica, utensílios elétricos ou a gás, candeeiros, instrumentos musicais, discos e afins, veículos automóveis, aparelhos de medição e verificação, material de fotografia, artigos de óptica, vestuário, calçados, bijuterias, armas e munições, moedas e notas de banco. Como é que olhas para esta proibição, sendo que grande parte da população angolana vive da venda ambulante? Bem, nós estamos mais uma vez perante o tal dilema clássico de se privilegiar as consequências e não as causas, não é? Porque o governo, e eu tenho certeza que o governo sabe disso, que a venda ambulante é consequência de alguma coisa. Não é? A causa da venda ambulante é a pobreza generalizada, não é?
é a falta de condições, em que o país tem estado mergulhado desde há muito tempo, não é? Há outros fatores que podem ser mencionados, que vêm, fatores estruturais, que vêm mais lá atrás, mas na verdade, tendo o país que nós temos, com o potencial que tem do ponto de vista de recursos, a Zunga, a venda ambulante, nas proporções a que atingiu em Angola, muitos anos depois da guerra, é resultado das más políticas e da má governação. Ponto final. É a forma de simplificar isso. Tá? É a forma, não é a explicação mais dura, crua e nua de se explicar essa questão. Não é? Portanto, é a causa da venda ambulante, repito, nas proporções a que ela atingiu, não é outra, senão a má governação. Não é? Senão a distribuição errática dos recursos. Não é? Porque é esta má governação, é esta distribuição errática dos recursos que elevou os níveis de pobreza para os níveis em que nos encontramos. Portanto, como é que o governo entende? Bem, a venda ambulante é perigosa, a venda de vários produtos que foram mencionados, de facto, não devem ser vendidos na forma como são vendidos. Mas o dilema é porque é que as pessoas chegaram a um ponto de vender esses produtos nas condições em que vendem. Mas então como é que se soluciona este dilema? Não percebo. Como é que se soluciona este dilema? Este dilema soluciona-se com uma governação melhorada, com uma governação capaz, com uma governação que vele pelo interesse público. Não há outra forma de se fazer isso, porque é só uma governação capaz e que vele pelo interesse público que pode, digamos, desafiar os grandes dilemas que nós enfrentamos hoje. Porque nós enfrentamos vários dilemas, no plano social, no plano económico, no plano político, não é? Mas nós não vemos soluções para isso. Não vemos porque não há perspectiva de médio, não há perspectiva de longo prazo. Quando o governo apresenta perspectivas de médio e longo prazo, são coisas completamente falaciosas, completamente sem sentido, não é? Os planos que muitas vezes o governo apresenta, até planos de médio prazo, nem vou falar de longo prazo, porque se no curto prazo é incapaz de trabalhar, imagina o médio prazo. Não é? Eu tenho estado aqui, volta e meia, a referir o exemplo do Plano Agrão, não é? Que foi aprovado com metas completamente estratosféricas e que dá para pensar onde é que estas pessoas tiram isto, de onde é que estas pessoas têm a cabeça. Portanto, nós temos uma governação que não é capaz sequer de extrapolar o médio prazo. Isto é mais pura verdade. Isto não é necessariamente opinião, são os números que nos o dizem. Não é? Portanto, como é que se resolve isso? Resolve-se com uma governação competente, resolve-se com uma governação capaz, resolve-se com uma governação que zele pelo interesse público, resolve-se com uma governação que olhe, de facto, para o povo, para o seu povo, como o objeto central, como a figura central da sua governação. É desta forma que se resolve. Porque senão vamos estar aqui, volta e meia, vamos usar aqui o provérbio português, a encanar a perna rã. Não é? Não há outra forma de resolver isso. Porque se nós temos uma governação presa ao dilema da necessidade de se alimentar um regime que de outra forma não sobrevive. Não é? Porque no fundo nós temos um projeto, nós como quem diz, portanto, o poder que nos governa tem um projeto de governação que inclui necessariamente nas suas contas a manutenção do poder. E isto tem custos significativos para o país. Portanto, enquanto nós não ultrapassarmos estes dilemas, não temos como resolver esses problemas. Porque o país não vai ser levado a sério por rigorosamente ninguém. Não é? E podemos ficar aqui a tarde toda, o dia todo, podemos ficar aqui o ano todo a escalpelizar exemplos, a detalhar exemplos que configuram ou que dão sustentação, dão corpo a isso que eu estou precisamente a dizer. Portanto, não há outra forma mágica de se resolver isso. Resolve-se com uma governação capaz, uma governação comprometida com o interesse público. Esta governação que nós temos não está comprometida com o interesse público. E há bocado falávamos da questão da negociata dos transportes, como milhões de tantas outras negociatas com as adjudicações diretas que têm vindo a ser objeto de denúncias quase que diárias, e não vemos a menor preocupação de mudança de postura. Portanto, se o paradigma é este, nós não podemos esperar que
Porque esta é a própria definição da insanidade, não é? É tentar resolver um problema há décadas que não se resolve aplicando sempre a mesma solução. Portanto, nós não vamos sair desse marasmo enquanto, de facto, não tivermos uma liderança e uma governação comprometida com o desenvolvimento, de facto, do país, e não com a questão do poder e com a questão dos bolsos e quando cada um, quando chega, quer fazer o seu pé de meia, a prioridade primeiro é engordar as contas porque não sabe quando é que sai, porque é tudo, há uma imprevisibilidade muito grande, há uma instabilidade muito grande do ponto de vista da rotatividade também, não é? Na governação. Portanto, enquanto nós não ultrapassarmos esses dilemas, não vale a pena pensarmos no resto, porque é quimérico, porque não faz sentido. Não é pensar nas consequências, se atacar as causas é combater a pobreza, as causas é combater a fome, as causas é promover o emprego. Nós temos que promover o emprego, temos que dar emprego às pessoas, temos que dar emprego à juventude. Se nós temos mais de 30%, e repara que são números oficiais que seguramente têm margem de erro significativa, não é? E temos aqui o setor informal que tem sido responsável por mais de 80%. Que cobre cerca de 80% do emprego. Porque é preciso dizer isso. Temos 30 e tal por cento da população economicamente ativa, desempregada, mas daqueles que estão empregados, 80%, mais de 80% são do setor informal. E este setor informal que está a ser atacado, na forma como está a ser atacado, sem que o governo tivesse criado primeiro as condições, porque isso é realmente um dilema. Porque todos nós, de forma mais ou menos razoável, compreendemos que, de facto, há uma série de alimentos que não podem ser vendidos naquelas condições. Mas como é que se resolve isso? É mandando as pessoas para casa? Porque depois as pessoas não têm a possibilidade de fazer de outra forma? Não tendo esse governo comprometido de que falas e havendo a venda ambulante desses artigos que consideras perigosos, qual é o meio termo? Não há meio termo, Sueli. Não existe meio termo. Esta é uma situação, porque assim, o meio termo, eu diria, apesar da tal perigosidade a que se reconhece, não é? Na venda desses produtos, porque repara que nós também vivemos nisso há muitos anos. Eu não estou a querer dizer com isso que temos de persistir no erro, mas o que eu estou a dizer é, se nós vivemos com isso há muito tempo e nós sabemos que a zunga é consequência e não causa, não é? Pelo menos a zunga, este elemento que eu estou a dizer é importante, nas proporções como nós a conhecemos hoje, não é? Porque é preciso dizer que houve uma certa altura em que a zunga era diretamente atrelada ao fenómeno da guerra. Houve o êxodo que nós conhecemos para Luanda, todo mundo foi para Luanda, não havia emprego para ninguém, não havia, portanto, abriram-se, multiplicaram-se as praças, aquelas praças a céu aberto, multiplicou-se portanto, houve um período em que a zunga, o fenómeno zunga estava associado exclusivamente à guerra. Ora, 22 anos depois, nós não podemos associar o fenómeno zunga à guerra ou exclusivamente à guerra. Não podemos associar à guerra, não é? Porque o país teve tempo, com os recursos que tem, o país teve tempo de criar riqueza, de distribuir riqueza, de modo a que, eu não estou com isto a dizer que porventura não houvesse alguma zunga, mas de modo a que a zunga não fosse dos principais, digamos, empregadores da população economicamente ativa em Angola. Agora, como é que se vai combater isso na forma como se faz? Se calhar o ideal era preocupar-nos primeiro com as causas, não é? Criar condições para que o setor informal vá absorvendo estas pessoas de forma orgânica, de forma natural, não é? Mas com políticas públicas, não é? Nós estamos a disso, nós temos um presidente que está há 7 anos a andar de um lado para o outro, com uma agenda de diplomacia económica, mas que não está a produzir resultados. Portanto, alguma coisa de muito errada não pode estar certa. Não é? Porque nós temos, efetivamente, recursos inesgotáveis que toda a gente reconhece. Há vários níveis. Portanto, alguma coisa de muito errada, efetivamente, não está certa. E uma das coisas que estão, efetivamente, erradas é todo esse emaranhado em que o processo político nos coloca. Não é? Esta é uma das coisas que estão, efetivamente, erradas. Nós temos ainda um quadro de imprevisibilidade muito grande no país. Não é? Tu hoje, por exemplo,
Eu tenho estado a passar uns tempos na Europa. Se tu vais pedir um crédito a um banco europeu, a questão que se coloca, olha, o risco cambial angolano hoje é dos mais altos do mundo. Por isso, o senhor, se quiser crédito, tem que avançar 50% de capitais próprios. Não é? Ou seja, nós só, em relação a algumas matérias, como é evidente, ora, nós só temos estado, no fundo, como disse, portanto, nós temos, é só um curso de deterioração, de agravamento, e isto só se resolve com um governo realmente comprometido. Combater a Zunga hoje não me parece que vai resolver, e isto vai criar problemas muito, muito sérios, porque as pessoas não vão sair da rua facilmente. Provavelmente a polícia vai ter de matar. Tá? Nós estamos aqui a precipitar, é preciso que nós tenhamos isso em conta. É preciso que quando se tomam decisões como estas, as pessoas tenham noção das potenciais consequências, não é? Porque o instinto de sobrevivência, não há instinto maior para um ser humano do que o instinto da sobrevivência. Não é? As mães não vão deixar de ir à rua para tentarem vender alguma coisa, vão ter que se reinventar. E nós estamos a falar da Zunga. Ora, o fenómeno da Zunga, ou as condições em que determinados produtos são vendidos na Zunga, não são muito diferentes das condições em que muitos produtos são vendidos nas praças a céu aberto. E nem sequer chegam a ser muito diferentes das condições em que muitos produtos são vendidos nas cantinas. Nós, por coincidência, há sensivelmente 2 semanas, salvo erro, não sei se foi a semana passada, não, há 2 semanas, no programa do qual eu participo aos sábados, discutimos sobre a questão da segurança dos alimentos. E nós tivemos aí um responsável de um órgão, de uma instituição pública, a referir-se a um estudo que tinha concluído que cerca de 60% dos produtos que eram vendidos nas cantinas que eram completamente miseráveis, impróprios para o consumo. E quanto mais estas cantinas, quanto mais localizadas no espaço suburbano, mais complicadas eram. Então, quer dizer, o problema não é esse. É um dos problemas, mas nós temos a questão da segurança dos alimentos, não é? É um problema muito mais grave do que a questão da Zunga. Não se vai resolver a questão da segurança dos alimentos com a questão da Zunga. Por isso é que o governo, como é um problema que já existe há muito tempo, com o qual nós temos estado a viver, devia ter como prioridade pensar em políticas públicas que promovessem a absorção destas pessoas pelo setor formal. Isto passa por criação de emprego, não é outra coisa. Ou, naturalmente, a criação de espaços, a multiplicação de espaços, porque não é verdade que Luanda, por exemplo, tenha condições, praças, mercados, para absorver todas estas pessoas que estão na Zunga. Não é verdade. Não é? E que medidas é que vão ser tomadas especificamente em relação às praças a céu aberto? Vão ser fechadas? Que medidas é que vão ser tomadas em relação às cantinas? Nós tivemos aí um responsável a dizer, provavelmente se nós tivéssemos, por exemplo, as inspeções municipais a trabalharem com seriedade, provavelmente 80% das cantinas estavam fechadas, porque vendem produtos impróprios para o consumo humano. Portanto, não é por aí que se o argumento é a saúde pública, por causa da perigosidade que estes alimentos representam quando consumidos, a verdade é que o perigo não está só aí. O perigo está espalhado em todo lado. E vou dizer-te uma coisa irónica. Talvez até às vezes é mais provável comprarmos uma magoga na rua, não é? Mais bem protegida do que aquela que nós eventualmente encontramos na cantina. Portanto, isto não é seguramente uma solução, pelo menos para já, no quadro em que nos encontramos, não é? E não é por aí que se vai resolver a questão da segurança, da saúde pública por via da segurança dos alimentos. Não é por aí, porque a cadeia ainda é muito mais complexa. Nós discutimos, por exemplo, há 2 semanas a questão dos laboratórios que analisam os produtos que nós consumimos, sobretudo aqueles que entram, não é? E nós temos pessoas que trabalham nessas instituições a assumirem off que não há controle nenhum, não é? Portanto, o problema da segurança dos alimentos é muito mais grave do que a questão da Zunga. Essa questão da Zunga é mesmo só, vamos ter eventualmente problemas, vamos ter muito confronto com a polícia, provavelmente vamos ter gente a morrer, porque é preciso dizer que o polícia que persegue o zungueiro tem muitas vezes a mulher também na Zunga, não é? Repara as contrariedades que nós vivemos na nossa sociedade, não é? Portanto, não me parece que do ponto de vista imediato, embora compreenda o argumento da segurança da saúde pública, mas isto
no conjunto de todos os problemas que a matéria da segurança dos alimentos apresenta, isto é uma gota no oceano. Isto é uma gota no oceano. Portanto, não vai significar nada do ponto de vista da segurança dos alimentos e da saúde pública, não vai significar nada. Vamos então avançar para o último tema. O Presidente da República declinou o convite de Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, para participar na Cimeira da Paz. No entanto, não avançou grandes detalhes, justificou apenas com razões de calendário. Deve considerar-se normal este declínio do convite? Bem, é normal, eu diria, não sei se o normal será o termo adequado, mas se nós quisermos assumi-lo como tal, dá um preço. E não parece porque o Presidente da República, é verdade que muitas vezes o discurso, algumas vezes o discurso, nem sempre o discurso foi muito direto e objetivo. Já houve algumas ocasiões em que o discurso foi relativamente dúbio, não é? Quando começou o processo desta suposta aproximação aos Estados Unidos, o Presidente fez algumas declarações muito mais incisivas na condenação desta intervenção, desta invasão russa, mas depois também houve aí alguns pronunciamentos que já não foram tão incisivos quanto isto, não é? Por isso é que, não tendo sido evocada nenhuma razão que se possa perceber de forma muito objetiva, porque a questão do calendário é um bocado abstrata, não é? Não se apontou um compromisso específico do Presidente tão importante que o fizesse relegar para segundo plano ou terceiro plano esta agenda de Zelensky. Portanto, não tendo sido apresentado, digamos, apresentado uma desculpa formal objetiva, a leitura que se pode fazer aqui é que provavelmente o Presidente coloca-se aqui outra vez no tal plano de alguma ambiguidade. É uma resposta, de certa forma, dúbia, é uma resposta que não consolida, digamos, o posicionamento de Angola relativamente à invasão da Rússia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque a ida do Presidente da República consolidaria este posicionamento, não é? E o facto de não se fazer presente, alegando razões da agenda, não tendo nós conhecimento de que agenda se trata em termos muito específicos, para que possamos medir a importância relativa de uma agenda e da outra, nós ficamos um bocadinho com a sensação de que o Presidente volta um bocadinho para aquele plano de ambiguidade e não marca aqui um passo no sentido de consolidar de forma firme o posicionamento de que Angola está contra a Rússia nesta matéria e está ao lado da Ucrânia. Portanto, mas esta é a leitura... Claro, pelos pronunciamentos que o Presidente da República foi fazendo, principalmente no exterior, não está claro? Eu disse que o Presidente da República já fez vários pronunciamentos. E destes vários pronunciamentos que ele fez, dependendo dos contextos, houve situações em que foi muito mais direto, muito mais objetivo, e houve situações em que foi um pouco mais comedido. Não é? E nos últimos tempos, não obstante a tónica se ter mantido, os discursos não têm sido tão incisivos quanto os primeiros, sobretudo naquela fase do entusiasmo da alegada aproximação aos Estados Unidos e da visita à Casa Branca e etc, etc. Portanto, digamos que este reajuste, que assim podemos considerar, na incisividade do discurso, associado a esta recusa, se assim podemos considerar, do Presidente da República em deslocar-se à Suíça para esta Conferência da Paz que Zelensky está a organizar. É preciso dizer que, pelo menos, mais de 50 países já responderam de forma afirmativa. Do outro lado, sabemos que, por exemplo, a China já disse que não tem nada a ver com isto, porque a China tem um roteiro da paz completamente diferente do roteiro que Zelensky quer propor, e nesse sentido também não se vai fazer presente. Portanto,
num contexto como este, e com estas respostas que vão surgindo dos vários lados, dos que apoiam, dos que estão contra e etc., a resposta do presidente coloca-o, digamos, neste plano da ambiguidade, porque não reforça a ideia de que efetivamente Angola está do lado da Ucrânia neste conflito com a Rússia. Portanto, a não ida do Presidente da República, se nós quisermos simplificar, é uma espécie, vou utilizar um termo com um certo exagero, mas se quisermos pôr as coisas na perspectiva da vitória e da derrota, acaba por ser uma derrota para Zelensky e uma vitória para Putin. Porque a conferência que Zelensky vai promover, ou está a promover, é uma espécie, é uma conferência que pretende criar um roteiro diferente daquela proposta de paz que foi apresentada, o projeto que foi apresentado pela China e calcionado, por exemplo, pelo Brasil, que tem sido entre os gigantes, os mais entusiastas, digamos assim, apoiantes da Rússia, ainda que às vezes de forma mais ou menos discreta. Portanto, a não ida do Presidente da República, se colocarmos as coisas no plano da vitória e da derrota, será necessariamente uma derrota para Zelensky e uma vitória para Putin, porque a presença na conferência reforça a afirmação do lado em que o país está, de que lado o país está no conflito, e reforça também, no fundo, a legitimidade da própria conferência em si e da luta, digamos assim, que Zelensky vem travando contra Putin. A ausência diz exatamente o contrário. Por isso é que eu digo, estou aqui, eu penso que a palavra mais adequada para isto, porque obviamente o Presidente da República pode ter uma razão muito objetiva que seja do nosso desconhecimento, até pode ser uma razão de natureza eventualmente privada e com toda a legitimidade, que se pode compreender, mas uma vez que nós não sabemos, de facto, qual é o impedimento da agenda, a leitura que nós podemos fazer do ponto de vista no plano político é mais ou menos esta. Portanto, é o Presidente a colocar-se num terreno, digamos, de uma mensagem com uma certa ambiguidade, digamos assim, relativamente aos posicionamentos que vêm tomando face ao conflito, ou face a esta guerra. Dito isto, colocamos um ponto final na análise da semana. Até à próxima. Até a próxima semana. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. 19h02, agora 3 minutos, é o ponto final a mais uma edição do programa Dias Andados. Já sabe, não nos vamos sem ouvirmos as perguntas, sem ofensa de Geralda Embaló. Da nossa parte é tudo, receba os cumprimentos da equipa que trabalhou para si, Mercedes de Andrade, Cláudio Teixeira e Rita Fernando. Nós voltamos na próxima semana, até lá, passe bem. E agora, pergunto eu, com Geralda Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço, onde já sabe, perguntar não ofende. No final de uma semana em que a atualidade mundial e nacional anda marcada pelo tema das eleições. E poucos temas têm a relevância, o peso, a permanência e a influência que o das eleições tem na nossa vida, no nosso cotidiano, querido ouvinte. Até dos que entre nós professam um desgosto, por vezes até repugnância, relativa a temas políticos. E diga-se de passagem que, através da qualidade de muitos dos nossos líderes políticos, esta é uma repugnância mais do que justificada. No entanto, é preciso lembrar o pensamento atribuído ao filósofo grego Platão, o fundador da primeira universidade do mundo, quando dizia que qualquer coisa como não há nada de errado com os que dizem não gostar da política, o seu castigo é ser governado por aqueles que gostam de política.
Evidentemente que muitas vezes aqueles que gostam de política, querido ouvinte, é aquela gente que não fica a dever muito a valores como a honestidade, a retidão, o voluntarismo e o altruísmo necessários para uma luta eficaz pelo coletivo, ou a humildade, como temos o desprazer de verificar com frequência entre nós. As eleições são a coluna vertebral do processo democrático. São o que permite aos cidadãos terem voz na forma como os representantes conduzem a política das suas nações, é o que permite a responsabilização desses governantes, bem como a sua legitimização. É o que permite o escrutínio popular, as eleições são a voz dos cidadãos, querido ouvinte. As eleições são também um momento instrumental de promoção da educação coletiva, do sentido de comunidade, do sentido de pertença e, concretamente, da concretização da vontade popular. Este ano de 2024 foi cunhado o ano das eleições mundiais, porque em pelo menos 64 países, incluindo as eleições no país mais populoso do mundo, atualmente a Índia, com 1,4 milhões de pessoas, e o bloco da União Europeia, que tem perto de 500 milhões de pessoas, cerca de metade da população mundial vai às urnas este ano. Os Estados Unidos, que vão a eleições em novembro, os russos já foram, os portugueses também, Moçambique, que ainda não se recompôs da confusão das eleições autárquicas e nem das internas dos dois partidos principais, os mais recentes, vai também a eleições em outubro, o Reino Unido, que convocou eleições esta semana, e muitos outros chamaram ou ainda vão chamar os eleitores às urnas este ano 2024. Entre nós, a atualidade também foi marcada pelo tema, depois de o Parlamento aprovar com uma unanimidade a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais. Não era sem tempo. As autarquias, que o chefe que as havia prometido seriamente e solenemente em 2017 e que depois descreveu a convocação como assanhamento, já em 2022, e sendo que em 2024 ainda andamos aqui a aprovar propostas. Os políticos fazem uso frequente de uma estratégia que o português e as suas prolíferas expressões e metáforas descreve muito bem como encanar a perna à rã. E esta é uma expressão que se aplica tão bem a este tipo de paliativos, de calmantes, que vão servindo, no fundo, para empurrar com a barriga o que evidentemente não se quer fazer, mesmo que seja obrigação, e não favor, como é o caso, e temos exemplos de coisas que o governo quis fazer, e de coisas como as eleições autárquicas que definitiva e claramente não quis fazer. O governo quis confiscar, por exemplo, a riqueza empresária Isabel dos Santos, e isso foi feito, e a máquina do seu inexorável esmagamento começou a rolar no início do primeiro mandato, e a senhora perdeu tudo o que foi possível fazer com que ela perdesse. Enquanto isso, as eleições autárquicas, também prometidas no mesmo início, em 2017, e chega-se a 2024, ainda se anda em propostas que vão à discussão depois na especialidade e que ainda vão andar aí aos trambolhões muito tempo, efetivamente encanando a perna à pobre rã eleitoral que, coitada, não pode fazer mais do que se arrastar impossibilitada de dar saltos como aquela gazela que ia obter os 80% da votação para o partido no poder nas eleições passadas e que perdeu a capital e a maioria qualificada nesse tipo de saltos que saltou. E agora, pergunto eu, depois dos resultados das últimas eleições, é alguma surpresa que existe algum medo de perder ou de alienar mais algum poder? Se houvesse vontade de realização de autárquicas como prometido e como consta da Constituição, que não é nenhum favor, desde 2010, é credível que ainda não tivessem sido realizadas em 2024? São flagrantes os paliativos, como a conversa da divisão administrativa, que claramente visa atribuir ao partido no poder um poder que canaliza desavergonhadamente todos os recursos públicos necessários e mais alguns para a obtenção de mais poder, e que visa, neste caso
da divisão administrativa obter simplesmente mais assentos parlamentares. Isto com o custo do aumento previsível da burocracia devido à multiplicação de províncias e certamente do orçamento local em até 168%, segundo a Universidade Católica que estudou o tema. Para o partido no poder, os fins justificam quaisquer meios. As autárquicas continuam como o tal potencial nacional de que eu falava aqui na semana passada por concretizar. E nessa falta de concretização está a falta de compromisso com a tal coluna vertebral da democracia, com a legitimação, com a responsabilização dos líderes, com a voz dos cidadãos, com a promoção da educação coletiva, com a promoção do sentido de comunidade, o sentido de pertença e com a promoção da vontade popular. Isto são valores que claramente não interessam ao poder que nos governa, mas é com esperança teimosa que as instituições se sobreponham algum dia à vontade de uma meia dúzia de ouvinte que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Pergunta